A Feira do Livro de Santa Cruz do Sul começou na manhã desta sexta-feira. O tema deste ano é Ler é uma Aventura. A 31ª edição do principal evento literário da região tem como destaque as histórias em quadrinhos. E esta escolha agradou muita gente. Você já se imaginou lendo somente histórias com gravuras? Consumir somente quadrinhos pode parecer bem difícil para algumas pessoas. Para outras, os quadrinhos são motivos para começar uma coleção. A febre reúne pessoas de todas as idades, apaixonados por histórias de diferentes públicos. O colecionador Leandro Avelar, morador de Santa Cruz do Sul, tem 5.000 gibis em casa. O primeiro gibi eu ganhei quando eu estava no berço ainda, ganhei da minha irmã. E conforme ela foi me dando mais, né, e fui gostando, a paixão foi crescendo aí, e fui adquirindo, e até algum tempo atrás eu tinha parado de colecionar, mas a minha esposa me fez voltar, me incentivou, né, e coleciono até hoje. A paixão por quadrinhos é tanta que Leandro chegou a criar um empreendimento para vender e comprar gibis. O sebo começou como um hobby em 2013. Em 2017, ele resolveu fechar o negócio para começar a vender os quadrinhos pela internet. Como eu colecionava há tempo já, eu tinha bastante revista repetida, né? Tipo, coisa de colecionador. Quando consegue uma edição um pouquinho melhor, tu bota na coleção e desfaz da que tá mais ruinzinha. Daí, na época eu tinha trabalhado com a lan house e o espaço era grande da minha sala, daí eu reparti a sala, fiz metade da lan house e metade um sebo para me divertir. E com relação ao mercado consumidor online, a venda em outras plataformas virtuais, como tu vê? Tu acha que existe um público bom ou é algo ainda que pode crescer mais? Olha, eu acho que isso é o futuro, porque para as bancas, hoje em dia, a distribuição está ficando pior e eu acho que as vendas vão ser mais, eu acho que online mesmo. Quais são os critérios para que uma revista seja rara? A baixa tiragem, né? O que ajuda também é o ano, conforme se um gibi é muito antigo, com certeza muitas pessoas já não têm mais ela em casa. Existem gibis para todas as idades. E pensando nisso, o principal evento cultural de Santa Cruz do Sul resolveu homenagear as narrativas contadas a partir de desenhos. A Feira do Livro de Santa Cruz do Sul já começou. Este ano, o tema é Ler é uma Aventura. E para mudar o repertório, o grande destaque vai para as histórias contadas em quadrinhos. Eu sei que é comum pensar que os gibis são só para as crianças, mas os desenhos vão bem mais além do público infantil. Aqui no Brasil, a Turma da Mônica, de Maurício de Souza, é um dos quadrinhos mais tradicionais dos pequenos. Se nós formos um pouquinho mais longe, logo vamos perceber que as histórias vão bem mais além do infantil. Tem para adultos também, como o clássico Sin City. Os quadrinhos são para todos os públicos. A escolha do tema foi motivo de felicidade para leitores e quadrinistas, como o jornalista José Arley Cardoso. Apaixonado por quadrinhos, ele também estuda as narrativas no doutorado em letras na Unisc. Eu acho que é uma grande oportunidade dos quadrinhos mostrarem que realmente tem um valor literário, né? Existe uma discussão muito grande sobre a importância dos quadrinhos, sobre a questão dos quadrinhos digamos, serem um material muito infantil, né? O que é completamente errado, né? Então é uma oportunidade de se mostrar o trabalho, principalmente o trabalho local, né? dos quadrinistas, né? E mostrar que realmente tem uma ligação com a literatura, né? Os quadrinhos fazem parte do mundo literário também. Quais os quadrinhos que tu sugere para quem quer ler algo que seja mais relacionado assim à literatura? Eu sugiro Um Contrato com Deus, que é um quadrinho do Will Eisner. O Will Eisner é considerado o grande autor dos quadrinhos, ele é referência nos quadrinhos. Nesta obra, Um Contrato com Deus e Outras Histórias de Cortiço, ele inaugura um conceito dos quadrinhos, que é o termo romance gráfico ou graphic novel. Outra obra que eu recomendo é Maus, né? Maus, do Art Spiegelman. Essa obra ganhou o prêmio Pulitzer, né, de jornalismo,
né? Então, ela fala sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Na verdade, é uma autobiografia do autor e uma biografia do pai dele sobre como a família dele resistiu à Segunda Guerra Mundial. Ao longo de 10 dias, a Feira do Livro terá diversas atividades como encontros e oficinas com autores e exposição de trabalhos, apresentações artísticas. Além disso, há os lançamentos de livros durante o evento. Um deles é o desenhista e autor de quadrinhos Rafael Amorim. E ele conversou com a repórter Natana Redim. Ler, um hábito considerado simples para milhões de pessoas, capaz de despertar o aprendizado e ampliar o conhecimento. São tantas viagens possíveis através da literatura, e não é que o Rafael Amorim conseguiu unir a sua paixão pelas histórias e também a família. O Mundo de Chico é a sua mais recente obra e fala aí do filho Francisco. Seja bem-vindo ao Unisque Notícias. Como despertou esse teu gosto pelo mundo da literatura, dos quadrinhos? Desde muito novo, né? Quando eu estudei na cidade de São Paulo até os 12 anos de idade, e aos 12 anos, 11 para 12 anos de idade, eu fui convidado por um amigo nosso que trabalhava com a Disney, no Núcleo Abril Disney que tinha, e lá eu fiz um estágio lá, aprendi com eles como é o desenvolvimento de uma história em quadrinho a nível, né, de internacional, que eram os quadrinhos da Disney que eram feitos no Brasil, a maioria deles, aqueles que foram publicados aqui. Essa coisa de contar história através da arte sequencial começa justamente nesse período aí que eu tive essa chance de aprender com um dos maiores quadrinistas brasileiros, que é o Primário de Montov. Ele foi o nosso mestre, nosso professor, e eu com 12 anos já estava lá. Então, aprendendo essa vida aí. E o Mundo de Chico é inspirado no seu filho Francisco. Como se deu essa ligação? Pois é, acontece que todo bom pai deve contar uma boa história para o seu filho. Assim deveria ser, né? Eu acho que isso é importante para o crescimento e desenvolvimento intelectual do jovem e também para a aproximação entre pais e filhos, né? E eu, como fui chefe escoteiro durante 32 anos, né, então tinha muita história para contar. E assim fui contando ao longo do tempo as historinhas para o Chico, o Francisco no caso, que hoje está com 7 anos, e o ano passado disse: pai, por que não faz isso em história em quadrinho para mim, né? Coloca as histórias na nossa turminha. A turminha que ele diz são os amiguinhos invisíveis, os bichinhos de pelúcia, e só os seus amigos do cotidiano, né? Mas eu vou fazer, vamos fazer, porque está na hora então de fazer essa obra independente, vamos realizar ela. E o que ele achou das histórias? Olha, ele é o meu corretorista até hoje, né? Ele consegue desenvolver uma história muito rápido, um argumento muito rápido. E como aquele argumento ele tem uma característica de linguagem deles, da idade deles, eu acho fantástico poder aproveitar esse argumento e fazer então o nosso roteiro. Ele está adorando, né? Ele está curtindo ao máximo, é lógico que uma criança de 7 anos vai adorar estar numa história em quadrinho, né? Uma das indicações que consta no livro é para os pais lerem para os seus filhos. Para ti, qual é a importância dessa ação? Para mim, a experiência que eu estou tendo, né, com o Francisco é uma experiência que eu já tive com outros meninos e meninas na área do escotismo. E essa questão da linguagem, né, como falar com o jovem, como se aproximar do jovem, eu tentei colocar em algumas coisas, algumas histórias nesse livro. Então, no meio do livro, nós temos ali uma historinha para crianças de 3 a 4 anos de idade, para o pai ler. Por que o pai? Porque a mãe está sempre com o filho, né? O filho sempre, na maioria das vezes, está mais com a mãe cuida mais, etc. E eu não vejo essa aproximação do pai, do homem, né, com seu filho e com a sua filha. Claro que nos dias de hoje a coisa está um pouco diferente, mas é mais uma mãozinha que eu estou tentando dar assim, olha, você pode contar a história, você deve contar uma história, você deve ver um pouco mais com seu filho. E vem mais novidades, mais livros? Vem, esse aqui é o volume 1, né, que a gente tem, né, que a gente desenvolveu agora. Como disse, é uma obra totalmente feita em família, né? A mãe do Francisco ajudou, a avó do Francisco ajudou, o pai do Francisco, está todo mundo ali. Então a gente já tem programado mais 3 volumes, né? Já estão feitos, já estão sendo desenhados, já estão sendo
colorido, da maneira que deve ser feito. E agora a gente vai de período em período lançar aí, se Deus quiser, mais uns 2 ou 3 volumes do Chico e assim vamos lá, né? E para quem tiver o interesse de adquirir o livro, onde ele encontra, por qual valor? O livro está a R$ 35,00 ali na livraria, aqui em Santa Cruz, na livraria Iluminura. É a única livraria que está vendendo, né? Ou então pelo nosso e-mail, que é o racomum@hotmail.com. Faz o pedido lá que a gente manda pelo correio, se os correios funcionarem. Muito obrigada pela sua participação, sucesso com o Mundo de Chico e os próximos volumes. Muito obrigado. Tana Redim, para o Unisque Notícias. Durante esta semana, a Orquestra de Câmara da Unisque se apresentou em um local inédito. O concerto foi realizado na capela do Hospital Santa Cruz. A regência foi do maestro Leandro Schaeffer. É com um pouco mais deste concerto que o Unisque Notícias encerra. Obrigado pela companhia. Até a próxima. Tchau.